Olá, meu nome é Valdecir. Tenho 53 anos. Quero relatar algo que aconteceu no ano de 1998, perto da cidade de Uberlândia. Hoje eu sou pedreiro, mas naquele tempo eu trabalhava fazendo bicos. Tinha alguns amigos pedreiros que sempre me chamavam para fazer serviços. Em um certo dia, um desses amigos, com quem eu sempre trabalhava, me chamou para fazer um serviço em uma fazenda. O serviço seria construir um barracão para que o dono pudesse guardar seus materiais de trabalho. A fazenda ficava a 150 quilômetros de Uberlândia. Iríamos para lá eu e mais 4 pessoas para trabalhar na construção do barracão. O meu amigo que me chamou para esse serviço se chamava Fernando. Ele disse que havia combinado tudo com o dono da fazenda e que em uma fazenda vizinha, que ficava bem ao lado da que iríamos trabalhar, nós poderíamos dormir em uma casa velha que havia no meio do terreno. O dono dessa outra fazenda era amigo do dono da fazenda onde iríamos trabalhar e nos cedeu essa casa para usarmos como alojamento enquanto estivéssemos lá. Quando chegamos, fomos arrumar tudo para começar a trabalhar no dia seguinte. A casinha que iríamos usar para dormir era bem simples, uma construção muito antiga e estava bem suja. Tivemos que passar praticamente o dia todo limpando. O dono da fazenda onde iríamos trabalhar nos acompanhou e nos ajudou em tudo nesse dia. Ele também nos informou sobre tudo o que havia por ali. Nos mostrou um barzinho que ficava na beira da estrada, a uns 2 quilômetros dali. Era um de copo sujo, frequentado principalmente por quem fazia cavalgadas na região. Lá, poderíamos comprar algumas coisas de necessidade, como fumo, pinga e alguns aperitivos. Naquele mesmo dia, após arrumarmos tudo, fomos ao boteco para beber e conhecer o pessoal que frequentava o local. Na primeira vez, foi tudo tranquilo. Conhecemos algumas pessoas que já tinham o costume de beber lá e nos apresentamos, dizendo que éramos os pedreiros que estavam ali para trabalhar em uma fazenda próxima. E claro, como é comum nesse tipo de lugar, todos conheciam o dono da fazenda. A rotina por ali estava normal. Trabalhávamos o dia todo na construção. E à noite, antes de irmos para o casebre dormir, passávamos no boteco para beber umas pingas e comer um tira-gosto. Na sexta-feira, tínhamos o costume de encerrar o serviço mais cedo, por volta das 4 da tarde. Era uma festa. Naquela sexta, encerramos as atividades e, como de costume, combinamos de parar a tempo de chegar ao boteco por volta das 4:30. Começamos a beber com os outros pinguços que estavam lá. Alguns em mesas, outros no balcão e conversando também com o dono do bar. Por volta das 18 horas, um dos pinguços nos chamou a todos que estavam trabalhando na construção para ir até uma cidade próxima, cerca de 20 quilômetros dali. Ele queria que fôssemos a um bordel que havia por lá. Todos animaram para ir, menos eu. Eu queria beber minha cervejinha sossegado e ir para casa descansar. Naquela loucura de bêbado, todos os meus companheiros disseram que iam. Por sorte, eles iriam no carro do sujeito que o chamou. O dono da Belina em que viemos, o mestre de obras, que era também meu amigo Fernando, me disse que eu poderia ficar com o carro para ir embora depois. Apesar de o casebre ficar apenas 2 quilômetros dali, se eu fosse a pé, teria que ir na escuridão, sozinho, à noite. Eu disse que tudo bem, que eles podiam ir e que eu iria depois de carro. Mais tarde, depois de terminar minha cerveja, vi todos eles partindo no carro do sujeito que os havia chamado. Continuei no boteco. Meu plano era ficar ali por mais 1 hora e depois ir para casa descansar. Mas algo muito chato estava prestes a acontecer. Em certo momento, me levantei para ir ao banheiro. Havia um sujeito bebendo cerveja em uma mesa próxima ao balcão. Sem querer, quando fui passar pela mesa dele,
tropecei no pé da mesa e a garrafa de cerveja dele caiu e quebrou no chão. Na hora, pedi desculpas e disse que pagaria outra cerveja. Mas o homem, apesar de nos dias anteriores ter sido simpático e conversado normalmente com a gente, não aceitou. Começou a me xingar de tudo quanto é nome, perguntando se eu não tinha olhos. Aquilo me deixou furioso. Apesar do erro ter sido meu, havia sido sem querer. E no mesmo momento me ofereci para pagar outra cerveja. Mas o homem não quis saber. Parecia que o que ele realmente queria era brigar. O dono do bar, vendo tudo aquilo, acabou expulsando o homem do bar, pois viu que ele estava exagerando. Fui ao banheiro, voltei, terminei minha cerveja, mas a noite já estava estragada. Só queria ir para casa dormir. Quando terminei a cerveja e paguei a conta, já estava lá fora, prestes a entrar no carro para ir ao casebre. Foi então que um homem que também estava no bar chegou perto de mim e sussurrou: "Amigo, você está indo para aquela casa onde vocês estão dormindo?" Eu, sem entender nada, respondi que sim e perguntei por quê. O homem olhou para os lados, se certificando de que ninguém estava observando, e disse: "Tome cuidado. Todos aqui sabem que você vai dormir sozinho lá hoje. Inclusive aquele homem com quem você brigou mais cedo. Se tiver alguma oportunidade, não durma lá hoje. Pelo menos até o resto do pessoal chegar." O homem disse isso com um copo de cerveja na mão. Ele também estava bêbado. Entrei no carro e comecei o caminho até o casebre, pensando naquilo que o homem havia me dito. Quando cheguei, entrei, troquei de roupa, escovei os dentes e continuava pensando naquilo. Foi então que pensei em dormir dentro do carro, mas achei que seria tão arriscado quanto dormir dentro da casa. Bem ao lado do casebre havia um grande pé de manga. Resolvi então ficar lá em cima, até meus companheiros chegarem. Já devia ser umas 10 horas da noite. Peguei uma toalha, subi no pé de manga, achei um galho alto e firme. Forrei com a toalha e me acomodei. Acabei pegando no sono. Cerca de 3 horas depois, acordei com um barulho vindo de longe na estrada. A princípio, achei que fossem meus amigos, mas logo percebi que se tratava de passos como se fosse um cavalo galopando. O barulho ia ficando mais alto a cada segundo. Firmei a vista e fiquei esperando para ver o que era. Quando aquela coisa chegou bem em frente à casa, eu não podia acreditar no que estava vendo. Era uma criatura negra, grande, andando como um ser humano. Assim que chegou perto do casebre, começou a andar em passos lentos, olhando ao redor com cautela. Meu coração disparou. A criatura caminhou até a Belina, olhou e chegou a farejar o vidro do motorista como se estivesse me caçando. Quando percebeu que não havia ninguém no carro, foi até a porta do casebre e começou a dar patadas fortes. O som era tão alto que a cada pancada eu me assustava e dava trancos lá em cima da árvore. Depois de cerca de 10 patadas, a besta botou a porta abaixo e entrou. Lá de cima do pé de manga, eu conseguia ouvir ela quebrando tudo lá dentro. Parecia disposta a matar quem estivesse lá. Ficou cerca de 2 ou 3 minutos dentro do casebre, o que, para mim, foi uma eternidade. Depois saiu. Ficou parada na porta, olhou para o céu e farejou o ar. Eu estava apavorado. Parecia que ela ia conseguir me farejar lá em cima e dar um jeito de me pegar. Depois de um momento, parecia que tinha certeza de que não havia ninguém ali. Correu de volta para a estrada, fazendo aquele barulho de cavalo galopando. Continuei lá em cima da árvore o resto da noite. Por volta das 5 da manhã, comecei a ouvir o barulho de um carro se aproximando. Eram meus amigos chegando. O homem que os tinha levado os deixou ali e foi embora. Comecei a descer do pé de manga. Eles me viram e já foram perguntando o que eu estava fazendo em cima da árvore. Contei o que havia acontecido. E eles começaram a rir. Entramos na casa e tudo estava revirado e quebrado.
Disse que não ficaria nem mais um dia ali. Como já estava amanhecendo, pedi para me levarem até a fazenda para acertar as contas com o patrão. Recebi o que tinha direito e voltei para Uberlândia o mais rápido que pude. Os outros continuaram lá, e aquela criatura não apareceu mais nenhuma noite. Ao que parece, era eu mesmo que ela queria pegar. E como a notícia de que eu tinha ido embora se espalhou pela região, a fera não voltou mais. Não tenho dúvidas de que aquela criatura era o homem com quem briguei no bar. Ele queria me matar por causa de uma besteira. Mas, graças ao aviso do outro homem no bar, consegui me safar. Você ouviu até o fim. Mas será que vai dormir tranquilo esta noite? A criatura que caminhou naquela escuridão pode estar mais próxima do que você imagina. Curta este vídeo, ative as notificações, compartilhe com alguém que você quer proteger, antes que a próxima transformação aconteça.